tarde, pessoal. Se eu chego aqui mais próximo de vocês. Agradecer o carinho, Regina, querida, por esse convite. É uma honra estar aqui. E trouxe algo de uma pesquisa que é muito embrionária e está em latência já há um bom tempo, porque já fazem alguns anos que eu estou longe do sertão, desse sertão físico, né? Porque o sertão de dentro de nós é sempre tão grande, né? Então, sempre existiu um interesse assim meu de conhecer uma coisa que está muito bem guardada nas narrativas sobre o sertão, está quase que escondida, que é o que tem por trás da seca ou por sob o ressequido. Porque a literatura sobre o sertão no Brasil, o cinema em especial, mas principalmente a obra do Humberto Teixeira, através do Luiz Gonzaga, irradiou no Brasil de um modo que a imagem do sertão, Glauber Rocha, e muitos autores até daquelas regiões ali do Ceará, de Pernambuco, retrataram quase sempre um sertão seco. Porque ele é seco. É igual as discussões sobre a filosofia do olho, né? Que o Ocidente tem um complexo de Medusa, né? Em que tudo se seduz pelo que se vê, né? Ou o que se vê é seduzido, né? Por esse complexo de fixação nas aparências que temos, né? Mas o córtex visual é o maior de todos os córtex sensórios em nós. Então também é assim, né? Desse modo, o sertão é assim, é seco. Quem teve a oportunidade já de andar no sertão, na maior parte do tempo, dos meses, ele é seco e é pó fino mesmo, né? A gente pisa e a poeira sobe, né? Mas tem um aspecto no sertão que pouco foi cantado e está muito bem velado em algumas obras de alguns autores, como o próprio Guimarães, como o Elomar, na poesia do Elomar, como em alguns traços de cantorias, né, dos cantadores, que é aquilo que não pode ser água, vira mar dentro de nós. Aquilo que não pode ser água física, aquilo que não pode ser um oceano, ou onde toda a cidade é de Oxum, por conta da exuberância das águas doces e do oceano, onde populações vivem em contato, isso vira uma espécie de ascese, de exílio, de solidão, né? O Elomar, por exemplo, muitas vezes ele traz a ideia de mortos que se perderam no mar de poeira, no mar de areia, para além das estradas da areia de ouro. Um sertão adentro, quase que um Hades, né? Uma profundidade do sertão em que as coisas, o tempo quase que se estanca, né? E o próprio Guimarães fala um pouco, né? Nas tradições pesqueiras,
dessas regiões do Nordeste, se fala de um sertão dentro do mar, né? Então, em algum lugar do oceano há um sertão, né? E talvez o ponto central disso seja a ideia da dor, né? Então, você se depara com uma dimensão em si que é sertão. E essa dimensão, ela é inescapável, incontornável da dor, né? O ponto fulcral de encontro com o sertão seja tocar na nossa verdade, que quase sempre é dolorida. Então, isso se mostra mais evidente nos profetas da chuva, em pessoas do povo que não são dessa literatura canonizada no Brasil, né? Em que são vaqueiros, que são lavradores, e essas pessoas, elas passam uma vida já de gerações investigando as águas e procurando o termômetro atmosférico de quando ele vai anunciar a próxima temporada d'água. Então, a imaginação desse sertanejo, mesmo na seca e na poeira, na profundidade do sertão, ele procura água. E essa profundidade está na latência dos seres, dos bichos, das plantas, né? Dos insetos, né? Dos sons dos animais, né? Do relincho do jumento, e a velocidade com a qual e a nitidez com a qual ele chega da fazenda vizinha para a minha fazenda. E o que isso denota de possibilidade atmosférica. No relincho de um quadrúpede se encontra um anúncio das águas. Ou o canto do sapo-boi. Quando ele começa a cantar a partir do mês de março, dependendo da entonação desse canto, que delicadeza lunar, né? A entonação do sapo-boi, se percebe a possibilidade de chuva ou não, né? E essas sensibilidades, a gente pode falar um pouquinho mais delas adiante, elas têm algumas raízes. Uma delas tem as raízes caboclas indígenas, mas tem uma raiz muito interessante que é ibérica. E mais do que ibérica, é de um povo, de uma Europa analfabeta, ligada com a natureza. Ou talvez mais do que isso, de um povo que em algum momento teceu uma ligadura e um fio de relação com as experiências alquímicas do Oriente, principalmente dos árabes, mas não só, né? Porque existe uma linearidade de tessituras que às vezes não faz muito sentido, de tessituras históricas, né? Houve uma mescla muito grande de ciências alquímicas e médicas em muitas regiões da Europa, e que às vezes essa leitura de migrações históricas e invasões não dá muito conta, né? Então, por exemplo, alguns reis do Tibete conseguiram promover encontros e discussões durante séculos para procurar cunhar significados sonoros e mântricos para a língua deles, porque o sânscrito é a única língua que até hoje consegue ser recitada em mantras, como o sânscrito. Não se traduz um mantra sânscrito para uma outra língua. Os tibetanos nunca conseguiram traduzir, porque
a construção do mantra, ele compõe sempre os 4 elementos da natureza. Seja qual for o mantra, ele tem um equilíbrio entre esses elementos. E ele tem uma função de atuação, de despertar esses elementos em nós. E só o sânscrito, segundo algumas linhagens tibetanas, consegue comportar esse grau de equilíbrio dos 4 elementos na sua expressão. E os tibetanos ficaram séculos procurando equilibrar os 4 elementos dentro da língua deles e não conseguiram. Mas para isso eles juntaram estudiosos de muitas partes do mundo, dessas ciências da natureza que compunham o ser humano também nela, né? Então, vieram médicos hipocráticos, vieram médicos chineses, vieram médicos de muitas partes, né? Daquelas regiões de tundra, xamãs, né? do norte da Rússia, e tantos outros povos, discutindo em seminários a busca de soluções neurolinguísticas, né? Ou psicoacústicas, né? Entendendo o self como uma acústica, né? E o que aconteceu foi que essa efervescência se espalhou pelo mundo. Então, por exemplo, nos anos 20 do século passado, a Universidade de Leningrado tinha um departamento de medicina ayurvédica. Já há um século. Então, essas ciências se espalharam por uma Europa medieval também, né? Então, Paracelso, que é um desses médicos da natureza, ele, falando em alemão vernacular e combatido pelos médicos que só falavam em latim na época, que era a língua dos letrados, ele foi descortinando todo um campo de ciência alquímica que interligava esses povos, né? E por falar em alemão vernáculo, isso entrou nos bosques e nas florestas. Entrou, se irradiou e se encontrou com o que já se conhecia lá. As medicinas das herveiras, das bruxas e desses povos de dentro, né, das florestas. Então, mas aí houve uma sistematização, uma elaboração de pensamento, né? Com a chegada da imprensa, essas ciências começaram a ser traduzidas em alemão vernacular, isso no século XVI, né? E se espalhou pela Europa inteira, e depois em inglês, e depois em italiano, e depois em outras tantas línguas, né? E dentro desse complexo de saberes, o fundamento era a astrologia, né? E pequenos almanaques eram publicados em que, por exemplo, já se tinha uma ideia muito clara na Europa da dissecação dos corpos. Ainda era clandestino, né? Por exemplo, Michelangelo ficou amigo de um pároco jesuíta que cuidava do lugar que se colocavam os corpos, do necrotério, e ele recebia toda noite a chave do lugar e uma lamparina, e ia desenhar os corpos. Como só eram corpos de homens que estavam ali guardados, né, em conserva, toda a obra dele é muito masculina, né, os corpos das figuras. Mas ele já clandestinamente exumava e procurava a anatomia deles, né? Mas isso era clandestino. E os almanaques já expressavam corpos abertos, com os órgãos nos seus devidos lugares, e os planetas relacionados a esses corpos, né, em ilustração, né? Então era uma astronomia, uma astrologia médica, né, que era talvez a astrologia mais aceita, né? E os médicos
tensionavam para que essa astrologia não chegasse no povo. Os médicos, como sempre, corporativos, segurando o saber astrológico para diagnose, né? Mas isso, com a imprensa, não se segurou. Isso se espalhou pela Europa toda, né? E a astrologia foi ganhando muitas feições entre o povo, né? Então, isso como a gente tem hoje, abre na internet o dia de Áries, de Câncer, como vai ser hoje o dia, como esses almanaques cumpriam essa função, né? E por muito tempo isso foi nutrido. Os papas tinham astrólogos, os reis tinham astrólogos, a elite tinha astrólogos ao seu serviço. Depois da expansão da imprensa, o povo começou a receber o conhecimento astrológico para funções de plantio, funções de colheita, podas das plantas, períodos para cortar os cabelos, cuidados específicos com as crianças, né? É onde eu estou querendo chegar mais na frente, né? Então, toda uma ciência de cosmicidade se popularizou junto com um catolicismo medieval que tensionava para abrir uma severa inquisição, especialmente em Portugal e Espanha, né? Talvez um dos berços mais efervescentes dessas cosmovisões que espraiou para nós no Brasil tenha sido Córdoba, onde ali se encontrava já há muito tempo, por séculos, os mouros, né? E toda uma filosofia aristotélica desenvolvida no Oriente Médio, porque a filosofia aristotélica do Ocidente, principalmente traduzida por Tomás de Aquino, que até hoje é uma referência nas traduções de Aristóteles, ela vem de um pensamento muito mais racional, né? A que se desenvolveu no Oriente Médio é uma filosofia aristotélica que se misturou com o sufismo, por exemplo, e com os filósofos da falsafa, que desenvolveram todo um pensamento sobre a sensorialidade e as sensibilidades sensórias. Então, esse aristotelismo do Oriente chegou em Córdoba, e através principalmente das obras de Avicena, que também era médico, e que com 14 anos de idade leu pela primeira vez a Metafísica de Aristóteles, e depois leu 10 vezes para entender a metafísica e dominar. E a partir daí, ele começou a escrever suas obras sobre o pensamento aristotélico, né, de biologia. Aristóteles é um biólogo, né, linear, né? Então, o filho de coelho é um coelhinho, né? Então, o filho do cavalo é um cavalinho. Ele é bem linear no desenvolvimento dele, da biologia. Mas isso teve uma disputa pedagógica nesse momento em Córdoba, em que Tomás de Aquino lia Averroes, que era esse aristotelismo racional, e outros filósofos traziam Avicena, né, e Ibn Arabi, e seus estudos sobre a alma, e tantos outros mestres da falsafa e do sufi, que se esgueiravam por entre as ruas de Córdoba, inclusive mestres espirituais que de vez em quando apareciam, se materializavam, davam um ensino e iam embora. Então, Córdoba vivia uma mistura de cristianismo medieval com saber judeu, cabalístico e essa mística do Oriente Médio, né? Mas Tomás de Aquino era uma força muito poderosa, argumentativa. E o que predominou, principalmente quando a Espanha decreta a Inquisição e expulsa os judeus no século XV, a maioria corre para Portugal. Por isso, Portugal conseguiu uma condição para sua expansão marítima, por um saber astrológico, astronômico / astrológico, não era separado, assim como filosofia e religião andavam juntas, né?
E a Europa optou pela escolástica, que deu no que somos hoje como escolas, né? A grosso modo, uma opção bem difícil. Bem difícil. Né? E muitos astrólogos judeus e árabes, mas principalmente judeus e miscigenados, alguns com árabes, porque havia uma efervescência democrática entre esses encontros de filósofos e povos nessa época na Espanha, migraram para Portugal e começaram a assessorar os reis, inclusive a assessorar a escola de Sagres, no sul de Portugal, que foi uma grande escola que trouxe mestres da Europa inteira para a expansão marítima portuguesa. Né? Paralelo a isso, os portugueses já tinham todo um sonho mitológico desenvolvido, a partir de profetas antigos, sapateiros como Badarra, alguns reis santos e rainhas tidas como santas, né? E essas pessoas, elas tiveram profecias sobre o novo mundo, né? E um mundo onde tinha um conhecimento encoberto, que precisava ser revelado e trazido para a Europa para renovar a Europa. Então, um desses reis místicos era Dom Sebastião, que tinha jejuns prolongados. Era um rei asceta, casto, e que morreu na batalha de Alcácer Quibir, na África. Então, o ideário de Dom Sebastião migrou para o Brasil com muita força. Por exemplo, eu tive no arquipélago de Cururupu, na Ilha dos Lençóis, no Maranhão, num tipo de tambor de mina, de tradição GG, que só existiu, se desenvolveu em São Luís, nas casas de mina, e em algumas regiões do Brasil, como Porto Velho, essa região do arquipélago de Cururupu, e que ainda se fala um dialeto africano que não tem mais nem na África, sobreviveu dentro do culto. E nesse tambor de mina da praia dos Lençóis, que não é os Lençóis maranhenses, que é no outro oposto, né? Eles têm todo um rito ligado ao rei Dom Sebastião, e que ele mora em palácios de cristal, debaixo das dunas da Praia dos Lençóis, e que as populações albinas são filhas da lua com o rei Dom Sebastião. É um ser cósmico, né? Mas é esse rei que vinha de uma linhagem de profetas anunciando a descoberta de um mundo que precisava ser descoberto. Ele é chamado do rei encoberto. Então, antes da gente voltar para as caravelas, fazendo um parêntese, Fernando Pessoa viveu na África. E quando voltou jovem com o pai para Portugal, o último rei de Portugal tinha acabado de ser assassinado. E ele viu a depressão do povo português diante daquilo. Uma depressão que estava, de algum modo, ligada com uma submissão à realeza espanhola e toda a realeza europeia. Portugal é um país empobrecido, né? Então sustentava-se nessa aura da realeza um imaginário do povo, né? E aí Fernando Pessoa resolveu desenvolver um pensamento que recuperava a linhagem de mestres portugueses. É muito interessante que tem um sebo em Sintra, eu acho que até hoje existe, em que o dono era uma senhora meio bruxa assim, umas coisas escondidas, desenvolveu todo o acervo desse sebo ligado a esse renascimento português e a essa linhagem também que Fernando Pessoa recordou dos mestres portugueses. E como ele era astrólogo, Fernando Pessoa, né, inclusive ele encontrou-se com aquele Alex Crowley, que era um cara muito doido, e eles juntos inseriram descobertas astrológicas na astrologia ocidental. E Fernando Pessoa é responsável por a inclusão de um planeta na astrologia ocidental. Então ele é um astrólogo de responsa, assim, né? E ele criou uma efeméride sobre
o encontro com a descoberta desse encoberto no Novo Mundo. E situou isso mais ou menos na década de 20 do século 20. Entre 1922, o encoberto se revelaria. Tanto é que muitas linhas de tradição brasileira iniciática se põem, os mestres que vieram nesse período, são postos como pessoas que estão ligadas a essa profecia de Fernando Pessoa. Legal saber que tem um profeta poeta, né? Poeta, profeta. Não, isso está sempre caminhando junto, né? A gente vai ver isso nos cantadores sertanejos, né? E a gente via isso nos oráculos gregos antigos. Então, poesia e profecia é a mesma na antiguidade, e em quem busca essa conexão com as linhas que provêm da natureza, é uma caminhada conjunta, né? Então, Fernando Pessoa tem um livro que ele escreve sobre o renascimento da Europa a partir do Novo Mundo. Ele não aponta o Brasil como um novo mundo, mas ele sugere, né? E a escola de Sagres já tinha essa sugestão, né? Então isso, creiamos ou não, são cosmovisões que compõem uma amálgama imaginária do Brasil, né? E o que é interessante é que no século XV, XVI, XVII, esses almanaques começaram, e essas ciências da natureza, médica, alquímica, astronômica, elas começaram a chegar no Brasil e se disseminar entre as populações brasileiras por oralidade. Não tínhamos tipografia ainda. Então, alguma coisa a mais que era produzida, que vinha, se disseminava como impresso. Mas, de um modo geral, era oral essa disseminação, né? E no Brasil inteiro, no Rio de Janeiro, em muitas partes, na Bahia, né? Mas em especial na Paraíba, no Ceará, em Pernambuco, isso ganhou uma enorme efervescência por alguns acontecimentos políticos e sociais muito intensos nessas regiões do Brasil, né? Alagoas também, né? Piauí, de algum modo, também, que eram esses movimentos revolucionários. Antônio Conselheiro, né? O beato José Lourenço, no Ceará, que era um beato devoto do padre Cícero, que chegou um dia em Juazeiro e disse que teve um sonho e que precisava atender o povo, e recebeu do padre Cícero uma vaca, e o padre Cícero deu uma região para ele ir viver, que era o Caldeirão, que eram várias caldeiras d'água, né? Córregos d'água, que se transformou no caldeirão da Santa Cruz do deserto, e que era uma vida de comuna. Então eu cheguei a conhecer um sobrinho do beato Zé Lourenço, já velho, e ele contando como era que eles faziam. Então as pessoas em grandes secas, com campos de concentração no Nordeste, que o Estado criava para confinar as pessoas e deixar morrer à míngua, eles recebiam as pessoas que fugiam disso e outras. Então chegava uma família. Então no dia seguinte saíam 200 pessoas caminhando na mata, é uma chapada que tem muita palmeira, muito barro e madeiras duráveis assim de construção. 200 pessoas, umas saíam para colher palha das palmeiras, 50 saíam cantando para colher madeira, 50 para buscar o barro. E aí eles voltavam em cantoria, e em 3 dias a casa daquela família estava erguida. E cozinhavam juntos, e plantavam juntos, e cultivavam juntos. Então, um sistema de disciplina religiosa, austera às vezes, mas de grande dínamo de prosperidade. E essas regiões, como o Canudos, foram bombardeadas, foram destruídas, né?
dentro desses lugares, essas ciências de leitura da natureza, porque não propriamente astrológicas, mas num sincretismo discreto, delicado, de leitura de base epistemológica da astrologia. Eles iam lendo a vida e se relacionando com essa natureza. E desenvolvendo medicinas também a partir disso. E desenvolvendo essas ciências de leitura dos céus e das chuvas e das estações. Então, isso se deve à presença do lunário, e isso se deve a saber indígena, a pagelança, principalmente. Quero dar um exemplo para vocês. Então, as ciências, hoje tem uma linha desenvolvida de florais da Amazônia. Então, é muito interessante porque os florais de Bach, por exemplo, eles têm um fundamento muito mais ligado à ciência de Paracelso e à similitude, às ideias de assinatura e similitude da natureza, né? Que as coisas são espelhos da nossa condição humana, a forma das coisas. Mas as mulheres do céu do Mapiá que criaram os florais da Amazônia, elas encontraram esse mesmo estudo e talvez até mais sofisticado e aprofundado com pajés na Amazônia, em que os caras leem o comportamento das plantas e das flores de acordo com a forma, o gestual delas. Então, por exemplo, assim, então tem as plantas que a gente cultiva em volta da nossa casa. Essas plantas, essas flores, elas estão mais próximas da nossa consciência, do nosso dia a dia, como os gatos, os cachorros, né? Então eles vão ampliando suas necessidades, né? Ao longo do tempo. Quando eu era menino, cachorros tinham uma necessidade afetiva e emocional, considero eu, menos complexa do que as de hoje. Não sei se foram os pet shops e eles reconhecem essa fartura de possibilidades, ou se é essa proximidade afetiva que vai se afinando. Afinal de contas, somos nós e os cachorros e todos os seres consciências. Então, desse mesmo modo, as flores, as plantas. Então, os pajés dizem, essas plantas que a gente cultiva, elas ajudam a curar dores que a gente sabe de onde vem. Então, se a gente sofre uma agressão de uma pessoa, a gente sabe que foi agredido, ficou traumatizado com aquilo, fica com medo da pessoa. Então, tem flores para cuidar desses dramas próximos da nossa consciência. Essas cultivadas. Então, mais adiante, por exemplo, uma região de floresta destruída, que é a capoeira, quando a floresta toda protegida por uma umidade do sol, ela se desenvolve com uma lentidão diferente de quando a floresta é destruída, o sol penetra e aquilo brota, muda a natureza metabólica das plantas e elas se desenvolvem de outro modo. Já são quase outra qualidade, sendo as mesmas espécies, mas com outras qualidades bioquímicas, né? Então, essas servem para quando a gente é destruído, para quando a gente é ceifado de processos relacionais, ou a vida nos ceifa alguém, ou por aí vai. Então, elas nos dão a condição de nos recuperarmos sob a aridez dos acontecimentos, com outras condições, com outras qualidades. Talvez não mais sendo os mesmos, mas nos recompomos. Então, mais um exemplo, que são várias camadas. Então, a mata virgem, as flores que nascem na floresta virgem. Então, especialmente das grandes árvores. Então, essas flores, elas estão na capa principal da floresta, que é a proteção, a térmica, a estufa criada na relação com o sol. Então, elas são a mediadora da luz do sol. E essas flores, elas, por receberem direto a luz, elas tratam um pouco da nossa verticalidade, do nosso destino,
da nossa conexão mais sincera com as coisas. Sincera no sentido de reais, né? Aquelas que realmente nos dizem respeito, quando a gente está desnorteado. Então, por exemplo, as mulheres com dificuldade, parto, com medo de parir, na fórmula entra as grandes árvores. Traz o eixo da condição de cada um para realizar as coisas, né? Então, só para denotar essa relação que essas populações ligadas à floresta têm com o gestual dos seres. O modo como, o simples modo de estar dos seres. Como eles se apresentam. E como eles se relacionam com os outros. Então, isso na ciência alquímica é o mesmíssimo princípio, né? E isso, por exemplo, conversando com caboclos, sertanejos, os mais antigos, todos eles de algum modo têm aspectos dessa ciência da morfologia. Todos eles têm sensibilidade morfológica, que passa pela linguagem dos tons de cores das plantas, que passa pelo gestual em si, da forma, né? E que passa por os aspectos atmosféricos, de como esses seres se relacionam. Então, por exemplo, assim, andando na Amazônia, na floresta, com um mateiro, procurando um determinado tipo de liana, aonde ela tinha uma forma, uma cor, mas não só ela, centenas de espécies de lianas tinham a mesma forma, a mesma cor e a mesma. Para mim, mas ele dizia assim, ele insistia e se esforçava para me fazer ver de que, mas tem aí um tom dourado e azul na pele. Você não está vendo. Então o olhar do cara era de Renoir, assim, né? De essas criaturas, né? Que Van Gogh, assim. Então ele sabia da espécie, a especificidade da espécie, pelo tom de cor dela, que era marrom para mim tudo. Então, de outro modo, formas gestuais, né? Em que eles veem, no sertão isso é muito comum, né? Eles veem a forma do corpo, aspectos da forma do corpo, e relacionam esse aspecto à coluna vertebral, à cabeça, aos pés, às mãos, né? E as cores também há processos orgânicos, amarelos e digestão e por aí vai, né? Então, é uma ciência essencialmente relacional, fenomênica. A gente procura fenomenologia em Husserl, em Merleau-Ponty, né, em Goethe, tudo bem, sim, tem sim, né? Viva a fenomenologia, pode-se aprender. Mas essas pessoas, elas desenvolvem fenomenologia há séculos. Nessa relação íntima, que parte do princípio, que tem como base epistemológica, que a natureza é comunicante. É diálogo. É linguagem. É expressão. Então, essa ciência alquímica, quinhentista, que vem nas caravelas, que é medicina, se encontrou com esse saber oriundo dessas populações que já habitavam aqui. E que, nesse período, segundo o Cacau Herá, muitos desses mestres já tinham fugido para o interior. Já não estavam mais. Os tupis recebendo os portugueses, encantados, e às vezes deificando, e às vezes lutando também. Esses que estavam no litoral já estavam em profundo declínio espiritual, né? Cultural. Né? Então, ali, no século XVI, XVII,
Então, mas na vida cabocla de plantio e colheita, os lunários reforçaram esse saber, autenticaram de algum modo, por ser ciência do colonizador, isso que essas populações já traziam, né? E por isso foi muito fácil a assimilação. E ela ainda hoje existe, ela ainda é cosmovisão de Juazeiro, no Ceará, do Cariri. Ela ainda permeia a lógica das antigas tipografias, que são raríssimas, se conta nos dedos. Parece que ainda existe uma na Paraíba, que ainda produz esses lunários, esses almanaques. E que os velhinhos ainda vão lá ler, mesmo sabendo que o homem mexeu na natureza, porque esse é o discurso dos profetas da chuva. Os encontros que eles fazem desde a década de 90, que procuraram organizar esse saber, e eles fazem encontros em Quixadá e outras regiões do Ceará, mas não só, na China tem esses encontros, em algumas tradições existe isso. Eles dizem claramente que a natureza foi mexida e que os prognósticos estão comprometidos. E também dizem que eles não aprenderam isso com esse tal de lunário, não. Eu levei umas broncas de uns velhinhos assim, porque fui audaciosamente entrar no desenvolvimento do saber da pessoa, ao longo do tempo recebido de pai e avô, e se eles conheciam o lunário. Então eu levei umas boas, assim, porque conheço, já ouvi falar desse negócio aí, mas minha família nunca leu isso. Nós desenvolvemos isso. Isso é ciência nossa, sensibilidade nossa. O lunário não sabe o que é sapo-boi, não sabe o que é ova na barriga da curi matando um açude. Nós é que fomos observar e aprendemos com os bichos daqui, com as plantas daqui, né? Mas isso é verdade, mas sempre se revela no discurso deles uma linguagem alquímica, o que é mais bonito, assim, né? Então tem alguns, muitos deles analfabetos, que, por exemplo, falam da posição de Saturno, que falam da posição de Júpiter, e relacionando a Lua, relacionando ao Sol, né? E alguns ensinam para seus filhos, para as crianças daquelas regiões, e netos, eu vi algumas dessas crianças já recitando prognósticos, a partir do... Eu vi uma menina, era uma cena assim de iniciação grega. Uma menina com um ramo enorme de primavera na mão, aquela primavera rubra, né, vermelha, assim, forte, recitando o comportamento da primavera ao longo do ano. Como foi a floração da primavera, como foi a queda das flores da primavera, das folhas da primavera, e por que ela estava dizendo que ia chover. E ensinado pelo avô. Então, o avô ensinando a menina a acompanhar a primavera durante todo o ano. E o gestual daquele ser, daquela criatura, ao longo do tempo, né? Como ele se comporta, né? Que muda de um ano para outro. E a delicadeza dessa mudança, né? E, portanto, a possibilidade de anúncio das águas que se guarda nessas nuances muito finas dos seres, né? Assim como vi um menino também pequeno, ensinado pelo avô, porque tem um buraco numa transição de gerações no Brasil, em que, acho que da televisão do Bye Bye Brasil, lá aquele filme assim que anuncia um pouco isso, houve uma ruptura de transmissão de muitas coisas. Não sei se só TV, mas especialmente, né? E então os avós ensinam os netos, porque os filhos não conseguiram
sensibilidade para capturar aquilo, conseguir tempo, disposição, interesse. Se anunciou outra coisa, né? E aquilo perdeu um pouco o sentido. Então, vi um menino também traduzindo o comportamento das casas de cupim. E como é que eles, o tipo de cobertura, como fazem, quando fazem, em que época, no período em que a estiagem vai chegar mais cedo, param as chuvas mais cedo, então os cupins logo não cobrem as suas casas com uma película impermeável. Deixam abertas, né? Se as chuvas vão se demorar, os cupins fazem uma camada firme e cobrem toda a casa, né? E o menininho, o ano inteiro com o avô, acompanhando o desenvolvimento das casas de cupim. Então, pedagogias finas, né? Que pedagogia é essa? Que a gente está aqui, outro dia eu fui numa escola comunitária, tida como ecológica, crianças de 4 anos de idade, juntando lixo para aprender a reciclar, porque o planeta está cheio de lixo. 4 anos de idade, a gente já entristecendo as crianças com o lixo do mundo, para se tornar cidadãos conscientes de sua participação numa sociedade brutal. E o menino no sertão observando como é que o cupim se comporta diante do cosmos. Como ele lida com a luz do sol, das estrelas. Então, são cosmovisões que herdamos, que são tidas como superstição, como um mundo iletrado e analfabeto, de profunda erudição, porque se a gente olha os cantadores das feiras que transformaram suas obras em cordel, eles recitam profecias, citando Dante Alighieri, porque leram nos lunários, citando com bases em Plotino, num neoplatonismo, que vem se desenvolvendo desde a antiguidade clássica. E firmam suas cosmovisões. Alguns são pilantras e vendem suas cosmovisões e abrem seus consultórios astrológicos porque são bons recitadores e se tornam vates, né? Então o povo vai se consultar com as pessoas. Mas outros, por inspiração poética, né? E vão trazendo prognósticos para as pessoas lidarem com seus animais, seus rebanhos, para lidarem com as águas dos seus açudes, períodos de perfurar poços, casamentos e tantas outras mandingas. As festas populares são poetas que recitam ciclicidades, né? Então, melhores épocas para abrir festas, né? E festejos, né? A sazonalidade contínua das coisas, né? Então, são pessoas ligadas a uma filosofia humilde, né? No sentido de que o ser humano precisa se comportar de acordo com o que é dito do cosmos, né? E constroem pedagogias que são muito mais próprias à infância. Então, a nossa astronomia, quando as crianças começam a estudar no ensino fundamental, é um cosmos morto, né? Pedra e gás. Que tristeza, né? Mas o Newton, que é um dos caras da ciência no Ocidente, textos deles que não são canônicos e foram banidos, faz descrições detalhadas do mundo extraterrestre e dos seres que nele habitam. Isso quase ninguém sabe de Newton. Então não era morto o cosmos de Newton. Mas a gente faz uma asepsia e oferece uma coisa sem vida para as crianças.
né? E essas tradições sempre viram deuses no cosmos, né? E sempre entenderam o cosmos como inteligência constitutiva, nutridora e também perigosa. E toda uma materialidade que envolve esse cosmos, né? Então tem uma medicina espargírica que se desenvolveu nesse período na Espanha medieval, em que era tudo ligado o comportamento das plantas com os astros. Então os astros estavam nas plantas. E as plantas, portanto, nos astros, porque a substância dos astros é que compunha a flora. A flora brotou da influência dos astros, por exemplo, os animais, né? Então, toda uma materialidade envolvida, como a ciência dos orixás, que é profundamente material, dos alimentos, das madeiras, dos metais, né, dos elementos da natureza, né? Então, essas ciências efetivaram processos, foram como que, mais do que colonização, mas entendo eu como aquele princípio que o Gilberto Gil criou dos doins culturais, né? Desembocou e acionou uma vitalidade de saber já existente aqui e a sobrevivência de uma marginalidade de conhecimento que até hoje se processa. E até hoje nascem videntes, e até hoje nascem profetas da chuva, e até hoje nascem crianças com sensibilidade de cura, e até hoje o sofrimento é visto como um princípio de liberação, de santidade, de crescimento, Quiron e o curador ferido, né? Então, isso desaparece na lente, inclusive de quem vive em Juazeiro. Ninguém vê isso, né? A não ser que vá buscar, né? Então isso está muito bem guardado, mesmo que num vernáculo simples, distribuído para quem quer, mas que está guardado e vai sendo banido muitas vezes, né? E aos poucos, né? Mas que se guarda em heráldica, que se guarda nos toques das tradições populares, nas rítmicas, que se guarda no linguajar caboclo, sertanejo, que ainda se guarda numa produção tipográfica e coisas do tipo. Então, e para concluir, isso se desdobra para a infância. Isso escoa nas crianças e no brincar, né? Então, foi possível encontrar, e ainda hoje é possível ver, muitas crianças dessas regiões traduzindo formas de relação com seus brinquedos e brincadeiras que demonstram aspectos dessa cosmovisão, né? E nomes de brincadeiras, entendimento da relação com os animais, por exemplo, né? Por exemplo, os passarinhos, né? E vários significados que os passarinhos têm, né? Então, o anúncio que os passarinhos trazem de mau agouro, ou de namoro, de enlace, né? O vim, ou vem, é quase que muitos são onomatopaicos, né? O pássaro canta e se lê vem, como o bem-te-vi, né? E por aí vai. Então, o vem, ele se canta no galho da árvore, da casa, do terreiro, ele está anunciando a chegada de alguém, e para os meninos e a adolescência, os caçadores de passarinho, né? A febre do tempo na alma, né? São as meninas que estão chegando, né? Então, possíveis enlaces. Tem um passarinho que se chama lavandeira, que vive nas beiras de açude. Então, a lavandeira não se pode matar, porque a lavandeira é um passarinho que era lavadeira e lavou as roupas do menino Jesus e ganhou a prenda de não morrer e virar passarinho. E se mata a lavadeira, perde a pontaria, né?
E tantos outros, a rasga-mortalha, que é um passarinho que canta, uma corujinha que canta à noite. Se ela canta riscando a casa em cima da casa, no alto, voando, atravessando a casa, vai morrer a mãe da pessoa ou algum familiar. E muitos, e muitos, e muitos, né? Pássaros. E até tem nas músicas a cauã e tantos outros, os agouros. Né? Então uma ave spicium, né? Auspício, né? Assim. Então uma coisa que vem, né? Que é trazida de um... Né? Tem, alguns profetas da chuva costumam dizer assim, os passarinhos, eles têm eles sabem do invisível, sabem se comunicar com o invisível, né? Tem um senso angélico, né? Das asas, assim, né? Da intuição. Nos contos de fadas isso é muito forte, né? Quando surgem os passarinhos, é uma força intuitiva se apresentando para o herói, quase sempre. A gata borralheira é um símbolo assim, muito forte disso, né? E tantas outras da tradição oral, né? Então, as crianças se inserem nesse cosmos imaginário sem pudor. É matéria de movimento, né? Comer o coração do beija-flor, né? Para melhorar a pontaria, né? As águas, né? As festas de São João, então bacias d'água, se joga 2 brasas dentro. Aí se as brasas se encontram, a menina vai encontrar um namorado. Se as brasas se afastam, pode desistir, né? Então as seivas das plantas, né? Então marca com um facão a árvore, faz um corte, aí a seiva vai descendo assim. Aí se a seiva se formar uma coisa, então se lê uma letra dali. É a letra do menino ou da menina. O primeiro nome. Assim. Então vai se criando uma intimidade com os outros corpos, né? Então a minha corporeidade, os meus desejos vêm também de uma resposta e de relações com a corporeidade das plantas, dos animais, né? das criaturas. É uma inserção, né? Nesse universo. Né? E que nas crianças é brinquedo, né? É brincadeira. Nas medicinas é ciência, né? Nas astrologias, né? A própria formulação do Goethe da sua morfologia, ela denota uma atenção muito especial para o desenvolvimento do gesto nos ciclos da planta, né? Então a fenomenologia já vem buscando isso há muito tempo, sem falar no Oriente, né? A medicina Ayurveda e a medicina dos orixás, eu não sei se tem 2 mais complexas do que essas, ligando essa materialidade e esse gestual, né? Então, é mais ou menos esse caminho que eu fico procurando, né? Dessas camadas que vêm de populações, de sua relação curativa com a vida, de uma inserção cósmica, e essas camadas vão se encontrando, mesmo que, como diz o Peter Sloterdijk, né? Mesmo que as civilizações se formem na brutalidade, porque é daí que vêm as civilizações, né? Não é do encontro amoroso, nunca foi. É de muito sangue derramado, né? Mas imediatamente a vida imaginária cria placentas, cria membranas de intimidade entre os brutalizados. E esses se enlaçam afetivamente e vão trocando os seus segredos, suas dores, suas afinidades, e vão renascendo os deuses, as ciências, né? Vai renascendo a poesia, vai renascendo toda uma conjuntura identitária, que às vezes é de 60 pessoas dentro de uma nação inteira, né? Então, somos filhos das hordas e da brutalidade, mas ao mesmo tempo a vida expressa pela imaginação sua capacidade uterina, placentária de regenerar processos, né? E nada mais uterino do que crianças sendo forjadas nesses úteros de mães e famílias
desterradas em diáspora, perseguidas, né? E que vão assimilando memórias, né? E que vão despertando suas próprias memórias. E, portanto, se inserindo nesses sensos de cosmicidade com muita naturalidade, né? Com à vontade, com simplicidade. As regiões que cultivam mitologias com as crianças, por exemplo, essa região do Cariri, que tem muitas mitologias, uma fantástica grande, assim, né? Ou regiões dos Inhamuns, por exemplo, o sertão dos Inhamuns, que é uma das regiões mais secas do mundo, é um dos celeiros de mitologia do Brasil, né? Ainda na boca de vaqueiros, né? de velhas. E nesses lugares, as crianças, isso que a gente chama de bullying aqui, é teste de firmeza. Isso que a gente chama de agressão às nossas sensibilidades, aqui, eu não estou dizendo que não é, nessas regiões é natural entre as crianças elas serem aguerridas umas com as outras. A resiliência, a força de superação nessas relações é muito nítida. Talvez por fundamentos simbólicos que irrigam, gerando essas camadas diante da brutalidade humana, né? Regiões de mitologias fortes, o interior do Maranhão. Eu lembro, menino, meu pai era bancário, viajava muito, então eu viajei por muitos povoados do Maranhão. Morava 2 anos, 3 anos. Eu lembro, nos eclipses de lua, nós meninos eram meninas e meninos convocados para pegar latas e panelas e bater entre as plantas, nos jardins e no quintal, para as plantas não morrerem, não dormirem, o espírito delas não se extinguir no eclipse. E a gente era chamado para esse enfrentamento cósmico diante da morte, né, dos seres. Então a morte lunar, que é a mesma morte das águas, é a liquidação no imaginário. Dificilmente ela pode ressuscitar. Então, essas regiões mais infestadas de mitologia têm uma pedagógica, talvez, né? Talvez, muito mais resiliente, né? E também muito mais sensível para os processos de inserção na vida. De diálogo menos temeroso, mais confiante de que, para além da vida, é que há mais vida. Né? Mais confiante de que a vida é isso aqui, tudo bem, mas tem um eu além que sustenta esse eu daqui. Isso é platônico, né? Tem uma ideia geradora, né? Tem um halo, né? Os gregos antigos chamavam de physis, né? Então cada planta, cada ser tem uma physis, que é a potência dela. Tem algumas plantas que a gente consegue mostrar bem essa physis. Tem uma rosa de Jerusalém, que é uma planta que fica seca, a gente emplastifica ela sem oxigênio, sem nada, 5, 6 anos, eu tive uma. E um dia, depois de 5 anos na gaveta, eu coloquei dentro de um alguidar com água. 1 hora depois ela já estava ficando toda verde, se abrindo. Então não tinha nada ali naquele ser, mas tinha uma physis. Né? Então a intuição imaginária trabalha com essa physis. Portanto, isso é uma pedagógica que atua muito mais no campo do invisível das crianças do que propriamente em reciclar o lixo do mundo. Né? E atribuo aspectos disso no sertão brasileiro a essa linhagem toda de
médicos, astrólogos, xamãs, caboclos, herveiros, né, que vão assimilando esses processos na intimidade das famílias e nos cultos e nos ritos, né. Muitos sacerdotes já começam desde pequenininho, né, nesses processos, né. Então, é embrionário. Tem muito o que procurar nisso e achar, né. E tenho certeza, assim, por nomes de brinquedos que eu encontrei, nomes alquímicos. Por exemplo, encontrei brinquedo com o nome 5 Salomão. Era um jogo. Então tem muitos que a infância vai capturando para o seu universo, né? E trato com as plantas, com os bichos, casulos, onde as lagartas estão se formando ainda, pregada nas folhas, a gente tirava os casulos, pegava na traseira dele assim, da lagarta, e perguntava, para onde eu devo ir? Aí a lagarta, aí a gente ia. Para onde a mamãe foi? Procurando a mãe, assim, aí a lagarta. Né? Muitas coisas de diálogo oracular, né, com a natureza. É isso, queridos e queridas. Muito grato e podemos conversar também. Oi, boa tarde. Muito obrigada pela palestra. Me chamou a atenção o momento que você falou que as avós ensinam, né, para os netos, porque os pais não tiveram tempo ou se desconectaram. E tudo que você falou eu tentava trazer aqui para a nossa realidade, né, da cidade, da desconexão com a natureza, né, porque a gente vive numa cidade bruta, né. As crianças mal conseguem ver as estrelas, né, aqui nessa cidade. E o que me ocorreu, não é nem uma pergunta, mas é só uma reflexão, tá? A gente precisa de tempo, né, para desenvolver as coisas. O nosso tempo aqui, ele é escasso. E como eu trabalho com terceira idade, e eu também já sou da terceira idade, eu sinto que o papel, assim, dos velhos na cidade grande, ele é enorme, porque você, né, nas melhores das hipóteses, a gente tem tempo para andar com uma criança, mesmo que seja na rua aqui nessa cidade, e fazer essas pequenas observações com uma lente de aumento, né, junto com a criança. Então é uma espécie de alfabetização que a gente pode dar para a criança na oralidade, totalmente distinta do que elas recebem na escola, por mais alternativa que a escola seja, eu acho que ainda tem essa falta, né, que você trouxe aqui na tua fala. Então eu só queria compartilhar isso que me ocorreu agora e que eu acho tão importante, assim, esse papel dos avós, dos velhos, na cidade também. Obrigada. Obrigada, Gandhi. Muitos ensinamentos importantíssimos para nós. Eu, emendando com o que a colega falou, eu queria saber o que você, da sua experiência, poderia sugerir assim, para nós, educadores, como forma de passar o legado, né, que é um direito dessas novas gerações. Não sei, mas acho que, pela minha experiência, a gente tem Brasil ainda, apesar de tudo. E um Brasil poderoso ainda. Então, a gente precisa conhecer o Brasil. Acho que eu estou falando aqui porque eu estou repetindo, por exemplo, a Lídia Ortélio. Porque é preciso tempo para conhecer o Brasil. Tempo interno.
Porque é fácil chegar numa região e coletar uns dados, né? Mas a relação com isso, a gente tem muitos elementos de pesquisa hoje, mas acho que a gente tem poucos elementos de pesquisa fenomenológica sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. Acho que a gente tem muitos elementos de pesquisa antropológica, sociológica, histórica, maravilhosos, né? Mas no campo da fenomenologia ainda é muito pequeno. E eu entendo que a fenomenologia foi que me auxiliou a olhar a infância, a encontrar as crianças, ou me esforçar para conseguir algo desse encontro, né? Porque esse exercício ele não vem de teoria, ajuda, mas ele precisa que a gente se comprometa animicamente com ele. Aí a gente talvez comece a entrar na frequência da alma brasileira, né? E então as pessoas da dança têm uma sensibilidade muito boa para isso, né? E vão por aí, né? Porque o corpo precisa se inserir, né? A pedagogia, por exemplo, é muito sofrida. É muito sofrida. Talvez o terreno mais árido que eu já tenha encontrado na vida, que é o mais, que está mais na frente lidando com as crianças, seja a pedagogia, né? As professoras são heróicas em ir para uma batalha sem qualquer possibilidade epistêmica para, de algum modo, dignificar o que vem da criança. E ainda assim conseguem, né? Porque muitas entram pelo coração, optam pelo coração. E aí a fenomenologia acontece, e o anímico se abre, né? Tem muitas assim que eu tenho encontrado, e são joias essas pessoas. Porque conseguem dizer das crianças com o lugar, dá para ver, dá para sentir a dignidade das crianças, né? Então acho que esse pode ser um caminho, pode ser, mas é de cada um, né? E se não nasce como uma verdade, é melhor nem ir fazer fenomenologia, nem pedagogia, muito menos, né? Tem uma coisa, antes de passar o bastão, tem uma coisa que eu acho muito forte, que me ocorreu em vários momentos da sua fala, é que para contadores de história que está mergulhado no universo dos contos, principalmente dos contos tradicionais, não sei vocês, mas cada coisa que ele descreve aqui, vivida, você encontra num conto, né? Aquela cena da criança observando o cupinzeiro, que é uma conversa com os cupins, né? E o conto dramatiza isso, ensina, né? E aí eu fico imaginando, quando você nos traz toda essa experiência de ir lá e buscar e observar isso, né? Eu imagino que o contador de história que entra em contato com isso, com essa relação, o conto ganha uma outra dimensão, e junto com essa outra dimensão que vai ganhar com você, a hora que você vai contar também, aí a sua voz já vai também, porque ela vem... Eu acho que essa matéria, né, esse material de que a gente pensa que tem rastros, né, nos centros urbanos, os rastros que a gente ainda tem, infelizmente, é nas livrarias ali, com conto escrito para quem depende ainda só desse material. Mas eu fiquei aqui... com a força dos elementos que você estava dando, que a gente vivencia todo dia, quando a gente está com um conto a tiracolo, está lendo um livro e abrindo um conto, mas nem sempre a gente está com esses olhos abertos ou ouvidos o suficientes para captar tudo isso que está ali, né, ao nosso alcance, de certa forma, né? E eu gostaria de compartilhar. E aí... Para não ver tudo marrom. Exatamente, exatamente. E aí, quem mais, né?
Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, assim, gostei demais da palestra, da fala, e gostaria que o Gandhi colocasse para a gente um pouco mais de um termo que a gente ouviu bastante desde a primeira palestra, que foi a composição da alma brasileira. Né? Assim, a gente ouve aspectos sobre essa composição da alma. Eu, em estudos assim, da antroposofia, eu não sei a composição inteira, mas o indígena seria, dentro da composição da alma brasileira, a representação da criança, ou a criança representando o indígena. Isso me fez pensar naquela primeira palestra do Espírito Santo, que ele seria a criança e que ele estaria relacionado a essa questão indígena, de pureza, de nudez, de brincadeira, né? Mas eu gostaria assim, que você falasse um pouco mais sobre essa composição da alma brasileira, para a gente, que eu acho que vai ser bacana. É difícil isso, né? Porque o mosaico é grande. Sim. Por exemplo, assim, quando você fala isso e a gente pensa nos guaranis, já é um susto, assim, porque a cosmovisão dos guaranis é tão complexa quanto a antroposofia do Steiner. Né? E ainda existe antropólogo brasileiro respeitado no mundo todo, dizendo que esse negócio que índio tem conhecimento subsecreto ou invisível da natureza é tudo balela. E a gente vê um guarani experiente, um mestre guarani falando da tradição e que o homem é linguagem, o ser humano, né? É som, é linguagem. O tempo todo eles desdobrando um pensamento sobre uma psicoacústica do eu. O eu como acústica e o nascimento de todo o alfabeto deles. Então é bem complexo falar de aspectos da alma brasileira. Né? E quando a gente olha para o sertão, por exemplo, e vê a seca e quase que uma contínua súplica pelas águas, a gente pode se lembrar do mito de Atlântida e de todas as profecias de que um dia o sertão foi mar, como a gente encontra notório isso em regiões sertanejas, de peixes e animais e seres das águas. A gente pode pensar assim, que o povo sertanejo são os atlantes pagando o seu pecado. Numa brincadeira, né? Então é difícil falar de uma alma brasileira, né? A gente anda ali naquelas regiões amazônicas e conversa com um pajé ou com um índio ribeirinho do Rio Negro e a calma, o silêncio que a fala de um homem daquele tem, para nós é impactante. É um silêncio yogi. A pessoa fala de um lugar onde a mente está quieta. A gente fala da confusão mental, da tagarelice. Né? E vive num rio que é ligado inteiro com a Ameríndia e com antigos impérios da América do Sul. Ali a gente sente um Brasil quando vê um caboclo com os dentes de ouro navegando numa voadeira, numa lanchinha, falando dos seus sonhos de compra de lanchas, de consumos. Né? Mas a gente vê um Inca que trouxe lá de cima esses metais que destruíram tudo, né? E que eram louvados como o sol e como... É difícil falar de uma alma brasileira. É complexo. Né? Andando aqui no Vale do Ribeira, que eu vejo poucas pessoas falando do Vale do Ribeira, as pessoas que pesquisam da educação, das artes, e tradições japonesas do Vale do Ribeira, pescadores.
Gente que passou décadas coletando troncos ressequidos de séculos dentro dos rios e criando obra de arte com aquilo. Pescador, imigrante, com sensibilidade estética fina, indígena, muito parecida, assim, né? É difícil, né? Os caras comendo tacacá e a gente encontra comida japonesa aqui na... Isso aqui é tacacá, meu amigo, né? Assim, o jeito de servir o caldo dentro, os sabores. Então, tem um pensador que é o James Hillman, ele relê as coisas do Jung e tal, né? Aí ele diz assim: sente-se numa mesa com seu pai, a sua mãe, os pais do seu pai, os pais da sua mãe, e os pais dos pais do seu pai, pais e mães. Tudo dá umas 18, 20 pessoas. É provável que não consiga comer a mesma comida, falar a mesma língua, se entender nos mesmos assuntos, por perspectiva de mundo, né? Querendo ele romper com essa ideia autocentrada de uma psicanálise que está siderando na mãe e no pai, a grosso modo, e querendo dizer que a gente é um caldo de experiências, de memórias, de confluências, antiquíssimo. Por isso eu acho complexo falar de uma alma brasileira, assim, né? Mas tem esses rastros todos, né, que nos compõem e trazem uma luz para o nosso modo de estar nas coisas, de ser, de cantar, de festejar, né? Mais complexo. Eu tenho uma questão sobre como a gente envereda pelo Brasil, entendendo os nossos privilégios brancos, sociais, os nossos privilégios eu quanto homem, enfim, porque entendendo essa colonização que ainda é muito forte, esse pensamento colonizatório muito forte nosso, às vezes nós como artistas e pesquisadores, quando a gente pode se enveredar em outra cultura ou pelo Brasil afora, a gente pode ter aquela lógica salvatória, né? Ou do herói, né? E para você, quais são essas medidas sociais, ou esse olhar social, que a arte, a pesquisa, o estudo também tem que ter com isso? Porque senão a gente pode cair naquele lugar da apropriação de uma cultura e de uma linguagem que não é nossa, e a gente acaba não dialogando de verdade com aquilo, né? E eu acho que é muito legal esse pensamento de desbravar a alma brasileira, porque eu sinto que o nomadismo ele vem muito forte depois da pandemia, né? Então eu vejo um movimento muito forte da gente migrando para outros lugares e perdendo esse senso das grandes metrópoles. Então acredito eu que é um movimento que vem muito forte. E acredito eu que a gente também tem que dialogar com essas pessoas com as quais a gente está se encontrando. Para você, qual que é esse olhar para o social? Vou te falar como eu procurei fazer. Não sei se é uma resposta coerente assim para uma leitura mais rigorosa até do fenômeno mesmo, né? Dele ser o que ele é e não o que eu estou interessado que ele seja, né? Mas para procurar essa coisa mesma como ela é lá, o jeito que eu encontrei foi de criar efervescência, assim, no sentido, eu, por exemplo, um período pesquisando as crianças filhos de pescadores artesanais, tradicionais, e principalmente os carpinteiros navais. Então, chegava em alguns lugares que houve tradição de construção de jangadas, ou de barcos mesmo, como no arquipélago de Cururupu, que é um dos mais amplos celeiros de construção de barco artesanal, ainda hoje do Brasil. Assim, a diversidade de embarcações. E, às vezes, chegava numa praia, as crianças não brincavam mais de barquinho. E, há 5 anos atrás, tinha regata, que eles faziam entre eles, para brincar. Então, aí eu juntava umas ferramentas do tipo que eles usavam para aquilo, procurava entender como era um pouco, né? E botava num quintal e a gente ficava 15 dias construindo barquinhos juntos.
e chamava os avós, e chamava os pais. Cheguei a fazer um estudo de arqueologia da jangada, assim, entre avós, pais e filhos. E os avós, os filhos construíam, os pais diziam o que no tempo deles já não tinha mais, e que era diferente do filho. E o avô dizia o que a do filho não tinha mais, que era diferente já do neto, mais empobrecida. Então iam trazendo a complexidade de instrumentos, e conversando entre si. Então era um jeito de chegar, ouvindo e baixando a bola assim, para alguma coisa capturar daquilo, né? Capturei? Não sei. Procurei traduzindo, né? E já vi arrobos teóricos. Recolhi, limpei, passei a borracha, procurei sintonizar de novo, voltei para os lugares. Então é uma prática, mas uma prática que, assim, procurando se inserir, né? Em etnografias de casinhas, as meninas construindo casinhas, os meninos também. Então fazia uma sequência de visitas às casinhas das meninas. Então aquilo gerava uma efervescência na comunidade. Então todo quintal aparecia uma casinha, construída pelos meninos e meninas. E aí eu ia tomar café da manhã numa, noutra, às vezes eu ia ajudar a construir. E assim, um jeito de alguma coisa acontecer com a maior naturalidade possível, que nunca é, né? Tem alguém ali, né? Mas muitas vezes se naturalizava o processo porque eram muitos e às vezes era uma comunidade inteira envolvida num projeto, num trabalho, numa coisa, e as coisas vinham acontecendo, né? Não sei se é uma resposta. Mas eu tenho o crédito de... Uma vez eu estava conversando com meninas aguerridas de 20 e poucos anos e fui falar desse negócio de feminino e imaginário. Cara, eu quase apanho, assim. E aí todas feministas. Então vieram me falar assim do meu lugar de fala. Me deram um pau sobre isso. Homem branco, do Sudeste... Não, peraí. Então aí eu tenho um álibi, né? Eu sou sertanejo. E eu nasci num quilombo, que outrora era, né? Mas isso... minha mãe vivia uma religião católica popular misturada com macumba. E meu pai era protestante. Então, alguma coisa eu sou miscigenado desse Brasil e alguma coisa posso dizer dele, né? Mas, não sei bem o que é lugar de fala, mas eu vim daí. Então, também, né? Então é possível dialogar com essas coisas, né? Mesmo a gente sendo letrado ou tendo nascido nas grandes cidades, somos brasileiros que, né? Não precisa... Você falou da cosmologia, é tudo que nos guia, né? Você olhar para o céu é o que nos guia. Quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado, porque na verdade já não existe mais. Então, se tudo que tem no micro tem no macro, e aí você comentou assim, o quanto que a gente admira e o quanto também a gente tem medo, né? Você olha e você fala, do desconhecido. Mas se tudo que tem no micro tem no macro, quando eu olho para o céu, ele é reflexo de mim, eu estou com medo de mim mesmo? É isso? Porque, desculpa, é que eu estou construindo isso na minha cabeça a partir do momento que você falou. Então, eu falei, eu não vou embora com essa dúvida, porque é tudo... Porque aonde tem o veneno, tem a cura, né? E assim, que você fala de uma coisa que eu sou caiçara e falo muito da minha gente, que é provocar e se olhar para fora, porque ali é meu espelho e... eu não sei, estou pedindo uma ajuda para construir aqui e não ir embora com essa dúvida. Faz sentido? Entendo que sim. Tá. Que o susto em desabar para o infinito é grande, né? Mas esse buraco está em mim, né? Sim. Eu tenho medo daquilo que eu tenho medo de olhar para dentro, talvez. Talvez. E também tenho encanto por esse medo, né? Né? Assim, porque a gente vê um bebê de 2 anos de idade, às vezes se deparando com um casumbá numa festa popular. É um susto, né? Mas ele vai e corre se agarra com o pai e com a mãe,
mas ele se agarra assim, né? Olhando para o casumbá, né? Ele está aqui, ninguém me tira, mas o magnetismo é de lá, né? Então é nosso isso, né? O medo e o fascínio, né? Sagrado vem daí, né? Fascínio e medo, né? O luminoso é sempre assustador, né? Ele sempre desestabiliza, né? Então, acho que até essa ideia da regência cósmica é uma forma de se inserir no luminoso com mais segurança, né? Há um mapa, há uma ordem, existem graus de relação, existem, né, licenças a se tomar e prevenções também, né? Licenças a pedir e prevenções a se tomar, né? E assim vai se dialogando, né? Entrando. Mas sempre, esse é um ponto importante que sua fala traz, né? Sempre há uma lógica da reverência, da licença. Sempre. Inclusive nas infâncias. Sempre. Esse niilismo racional que a gente construiu, reverência aqui, né? Então, gente, o nosso querido aqui, que acabou de conversar com a gente, né? Uma das coisas que ele trouxe, eu estou tentando reconhecer quem estava aqui desde segunda-feira. Levanta a mão quem estava aqui desde segunda-feira de manhã, que estava naquela nossa conversa com Amon, né? Porque o Gandhi, eu acho que quem estava nessa segunda-feira de manhã foi identificando uma série de coisas nos outros dias também, né? E hoje, perdão. E hoje eu acho que tudo bem, ainda temos mais amanhã de Boca do Céu. E aí hoje parece que ele vem aqui e faz uma coroa, né? Ele abre mais ainda o que a gente já o que nós propusemos lá na segunda-feira, né? A questão do medo. Ontem mesmo a gente teve uma experiência com isso, com o Kiko Cadaval à noite, né? Para entender, né? E a questão da criança mais forte do que nunca, quando a gente estava falando da criança, aquele painel, para quem não teve tempo ainda de dar uma paradinha ali na frente, e aqueles fragmentos todos, né? E o poema do Alberto Caeiro, o Fernando Pessoa, que você falou, uma série de coisas que eu me incumbi de falar do Fernando Pessoa, e que eu saltei, pulei, e que ele contemplou aqui hoje, maravilhosamente bem. E aí a gente falou, o Boca do Céu, lembra da questão do brincar? O Boca do Céu, que a gente não sabe o que é isso, né? O que é brincar, né? E é tudo que a gente tem feito, é como a gente começa o dia aqui de manhã, né? E aí vem o Gandhi, com esse nome, com essa responsa desse nome, né? E para quem quiser continuar ampliando, para quem vai elaborando como você e precisar de mais contribuições para isso, aqui na livraria está o livro, esse é o último, não é, é o primeiro. O primeiro livro dele, que se chama Brinquedos do Chão, a natureza, o imaginário e o brincar. E aí, eu só gostaria de ler uma da quarta capa aqui, que o Marcos Ferreira escreveu e que parece um trechinho do Alberto Caeiro, que é: Gandhi sabe nos guiar aos labirintos desses caracóis crianças que nos levam para dentro de nós mesmos a dialogar com a pedra, o barro, a chuva, o animal, o vento, a madeira, os trastes, os elementos, o minúsculo e, por conseguinte, o cósmico, e entre parênteses, ou mesmo cosmogônico. Então essa linha toda que a gente vem. A Regina está falando, e esse livro é belíssimo. Então, era só para sublinhar esse tecido que a gente tem tricotado junto aqui essa semana toda e que ainda tem amanhã. Eu queria dizer uma coisa.
agora que eu me dei conta que quando a gente desenha o Boca do Céu, a gente pensa numa pessoa que está do primeiro ao último dia, o que é um grande equívoco, porque as pessoas não estão do primeiro ao último dia, mas o desenho é como ser. E é augurar uma possibilidade das pessoas comporem um caleidoscópio com os elementos, não para responder nada, mas para criar um movimento entre diferentes possibilidades que são trazidas. E, de algum modo, a gente não sabe muito bem. A gente não está dizendo, é isso, porque aquilo. Não tem nenhum porquê. Mas o maior milagre que eu acho, e a maior beleza, é perceber como isso vai acontecendo e se expressando durante o tempo que a gente está aqui. E como está acontecendo dentro de mim, eu imagino que deve estar acontecendo dentro de todas as pessoas, mesmo para aquelas que não estão desde o primeiro dia. Isso acaba não tendo muita importância. Mas eu me dei conta disso, falei, gente, que agradecimento que a gente precisa ter ao Amon Pinho, que trouxe uma possibilidade que é como se ele passasse a bola para você. Isso eu estou dizendo no sentido de um momento de reflexão que tem como objetivo ser uma reflexão. Porque em outros momentos foram acontecendo outras bolas que foram sendo passadas simplesmente na poesia, na narração, no movimento das crianças, na dança da manhã. Tudo isso é um movimento perpétuo. Não é um lunário perpétuo, mas é um movimento que vai levantando da poeira do chão o que está por baixo. E eu gostei demais dessa imagem de ver tudo marrom, porque é isso, eu acho que isso é uma síntese do que a gente gostaria que pudesse acontecer com todos nós aqui. A gente começar a ver que existem milhares de tons de verdes, de azuis, no nosso dia a dia de pensar. E não só de pensar, mas de viver. Basicamente, né? É tudo marrom, por mais que a gente não queira. A gente tem respiros de vez em quando que a gente fala, nossa, não é o sapo, como a mestra lá do Acre, que disse, eu entro na floresta, eu bato o olho, eu sei qual que é o sapo. Ninguém vê aquele sapo, eu sei qual que é, e eu aprendi a ver. Se a gente entra lá, a gente vê todos os sapos iguaizinhos, né? Então, acho que o Amon trouxe esse lugar de respirar uma possibilidade. Essa pergunta ai, meu Deus, ela ainda está e ela não está mais. Mas não tem importância. Essa pergunta sobre a alma brasileira, que é a nossa pergunta de sempre, se a gente realmente quer viver um Brasil de verdade. A gente não quer responder, mas a gente quer experimentar possibilidades, né? Que a Lídia foi a grande mestra, toda hora eu falo da Lídia, porque ela está aqui todo o tempo, né? Como que ela faz a gente ver o Brasil de um outro jeito? Pelo modo como ela é tão verdadeiramente isso, como ela ensina isso para a gente, né? E aí o que acontece? Acontece que o Amon descortina uma ideia de Península Ibérica que a gente nunca pensou. Então, a gente desmonta os nossos quebra-cabeças habituais, todos marrons, e fala, nossa, vamos... Não é que a gente responde, porque não dá para responder de repente. Mas a gente fala, eu posso ir atrás de alguma coisa. Isso que você traz hoje, e eu acho que se deve ao mérito imenso da sua pessoa, que é saber articular um pensamento com poesia, que é uma raridade, o Amon sabe fazer isso também. Isso é um privilégio, a gente escutar as palavras de alguém que, ao mesmo tempo, está pensando, né, como dizia sempre o Amon a respeito do Agostinho da Silva, um filósofo poeta. Né? E é como se a gente recebe de um outro jeito alguém que fala como você, porque a gente escuta e, ao mesmo tempo, abre as tonalidades todas, né, que a gente pode ter. E como que isso está? Da onde? Acho que foi o Espírito Santo. É o Divino Espírito Santo que programou isso para a gente, né, de trazer essas conexões que a gente vai fazendo nesse lugar. Estou falando de coisas que vocês nunca ouviram falar. E vamos prestar atenção nisso como sendas abertas. Não como respostas, né? Mas como, nossa, eu posso, não vou descobrir, dizer a alma brasileira é isso, mas como jabuti, a gente pode procurar o nome da fruta o tempo todo. E a gente tem gente
Já estou falando demais. Estou acabando. A gente vai trazendo, a gente não, o Boca do Céu vai trazendo pessoas, veio o Guilherme, a gente não conhecia o Guilherme, ele é um ator, e ele chegou aqui, olha, ele já está dialogando com o Gandhi. Então, o Boca do Céu tem essas, não sei o que é isso, mas eu quero agradecer demais a você, ao Amon, a todas as pessoas que estão aqui, participando, trazendo suas experiências das mais diferentes maneiras, para que a gente possa se sossegar dentro da gente. A gente não vai descobrir nada agora, gente, mas a gente está tendo tons de cores para a gente ir atrás. Que não é qualquer lugar que a gente encontra isso. Né? Em muitos lugares da academia, você sai e faz um curso inteiro e não aprende nada. Daí você fala, que eu tô... não só da academia, eu estou falando de muitos lugares, né? Das pedagogias todas mortas. Né? E como você está trazendo vida. Eu queria pedir para todo mundo uma enorme salva de palmas para o Gandhi, como uma da vida.